Você já parou para pensar que a mudança que você tanto espera, na verdade, sempre começou dentro de você? Que tudo que você deseja, sucesso, prosperidade, confiança e realização, já existe em seu interior, esperando apenas para ser despertado? Hoje, vamos juntos mergulhar em uma jornada de transformação, onde cada pensamento, cada ação e cada escolha se tornam ferramentas para criar a vida que você merece. Prepare-se para refletir, sentir e se conectar com o poder silencioso que existe dentro de você. Porque a verdadeira grandeza nasce quando você decide assumir o controle da sua própria mente e do seu destino. Antes de começarmos, faça algo muito importante. Inscreva-se no canal, porque aqui você encontrará conteúdos que vão transformar sua forma de pensar e agir. Deixe o seu like, como um compromisso consigo mesmo de que está pronto para mudar. E comente abaixo, contando qual é a mudança que você mais deseja iniciar hoje. Agora, respire fundo. Abra sua mente e seu coração, porque a transformação que você espera não está lá fora. Ela começa dentro de você. Você já parou para refletir? E se tudo o que você procura estivesse dentro de você? Imagine por um momento que todas as respostas, todas as oportunidades, todo o poder que você deseja para transformar sua vida não está em outra pessoa, não está em outro lugar, mas repousa silenciosamente dentro de você, esperando apenas ser despertado. Muitas pessoas passam a vida inteira buscando fora aquilo que somente a própria mente e o coração podem oferecer. Elas acreditam que a solução está em novos empregos, novas cidades ou novas pessoas. Mas a verdade é que a mudança verdadeira começa quando você decide olhar para dentro de si mesmo. Quando você se vê no espelho da alma e reconhece que é capaz de criar, de moldar e de transformar sua própria realidade. Cada pensamento que você permite ocupar sua mente é uma semente. E assim como no solo fértil, essas sementes crescem e se tornam frutos. A mente humana, quando guiada por fé e ação, possui um poder extraordinário de materializar sonhos. Mas para que isso aconteça, você deve primeiro acreditar, com intensidade, que o poder está em suas mãos. Afirmação: eu possuo dentro de mim todo o poder para criar a vida que desejo. Repita isso em voz alta. Sinta a vibração dessas palavras percorrendo cada célula do seu corpo. Porque, como eu sempre disse, o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Hoje é o dia de perceber que você já tem tudo. Dentro de você existe uma força capaz de superar qualquer medo, qualquer dúvida, qualquer dificuldade. Mas só você pode despertá-la. Só você pode dar o primeiro passo e dizer: eu sou capaz, eu mereço, eu consigo. E então, pergunte a si mesmo: estou pronto para despertar o gigante que habita dentro de mim? Porque quando a mente desperta, o mundo inteiro começa a conspirar a seu favor. Depois de despertar para o poder que habita dentro de você, surge uma nova pergunta inevitável: o que farei com esse poder? A mente é como um campo vasto e fértil. Ela é capaz de cultivar tanto a mais exuberante prosperidade quanto as mais densas limitações, dependendo de como você a alimenta. Cada pensamento que você permite, cada ideia que você nutre, molda o terreno de sua vida. E o mais surpreendente é que a mente humana, quando treinada e disciplinada, pode mover montanhas invisíveis, alterar destinos e criar oportunidades que, aos olhos de outros, pareceriam impossíveis. Pense em todas as pessoas que você conhece que alcançaram grandes feitos. Por trás de cada vitória, existe um momento silencioso de decisão, um instante em que elas olharam para dentro de si mesmas e entenderam que o primeiro e mais importante campo de batalha estava em sua própria mente. Não foram recursos externos, contatos ou sorte que determinaram seu sucesso. Foi a clareza, a determinação e o domínio sobre seus próprios pensamentos.
A força da mente não se manifesta de forma dramática ou barulhenta. Ela se revela na calma e na persistência. Cada vez que você enfrenta uma dificuldade e mantém o foco, cada vez que você decide continuar, quando tudo parece perdido, a mente demonstra seu verdadeiro poder. É um poder silencioso, mas implacável, capaz de transformar pequenas ações em resultados extraordinários. Você pode se sentir sozinho nessa jornada e, de fato, a maior parte da luta é interior. Caminhar sozinho não significa isolamento, significa intimidade com o seu próprio potencial. É quando você se permite enfrentar seus medos, analisar seus fracassos e contemplar suas ambições mais profundas, sem distrações externas, que sua mente se fortalece. E à medida que ela se fortalece, você começa a perceber padrões e soluções que antes estavam ocultos. Caminhos que antes pareciam impossíveis tornam-se claros e a vida, antes confusa, começa a se alinhar de forma quase milagrosa. A mente, porém, precisa de direção. Sem um propósito definido, ela se dispersa, gastando energia com dúvidas, medos e incertezas. Mas quando você estabelece um objetivo claro, algo que desperte sua paixão mais profunda, a mente se torna uma ferramenta de precisão. Cada ideia se transforma em estratégia, cada pensamento negativo em alerta, cada dificuldade em aprendizado. E assim, o mundo externo, que antes parecia dominar você, começa a responder ao comando silencioso da sua mente. O poder da mente não é apenas sobre pensar positivo, é sobre compreender, observar e decidir conscientemente cada passo. É sobre perceber que os limites que você vê ao seu redor não existem fora de você. Eles existem apenas naquilo que você acredita ser verdade. Quando a mente se liberta dessas amarras autoimpostas, não há obstáculo grande o suficiente para deter sua marcha. O impossível se torna apenas um desafio a ser compreendido e superado. E o que parecia distante se aproxima a cada escolha consciente que você faz. E assim, enquanto muitos olham para o mundo em busca de soluções, você começa a entender que o mundo já responde às escolhas que você faz dentro de si mesmo. Cada detalhe, cada circunstância, cada pessoa que cruza seu caminho se torna um reflexo do estado da sua mente. E perceber isso é libertador e assustador ao mesmo tempo, porque significa que a responsabilidade pelo seu destino está completamente em suas mãos. Mas é uma responsabilidade que traz poder, porque o mesmo homem que enfrenta dúvidas e medos tem a capacidade de dominar pensamentos, construir estratégias e transformar sonhos em realidade. A força da mente é silenciosa, paciente e persistente. Ela não se exibe com anúncios ruidosos, mas se manifesta na consistência, na disciplina, na coragem de continuar quando ninguém está olhando, na capacidade de imaginar e acreditar mesmo quando o mundo diz que não é possível. E é nesse espaço interno, nesse lugar secreto do pensamento e da reflexão, que você começa a perceber o quanto a mudança é, na verdade, um ato de coragem contínuo, um exercício diário de paciência, visão e confiança. Após despertar a mente para o seu próprio poder, uma nova verdade se revela. O conhecimento sem ação é apenas uma semente que nunca germina. Você pode compreender os princípios do sucesso, visualizar oportunidades, ter fé no potencial que reside dentro de si, mas nada disso transforma sua vida se não houver movimento, se não houver uma decisão de agir. A ação imediata não é apenas um passo, é o combustível que converte ideias em realidade, pensamentos em experiências e sonhos em conquistas tangíveis. Muitas pessoas esperam o momento perfeito. Elas acreditam que a oportunidade virá, que o ambiente estará adequado, que a vida conspirará de maneira clara e óbvia. Mas a verdade é que o momento perfeito raramente chega por si só.
Ele é criado, instigado e moldado por aqueles que têm coragem de agir independentemente das circunstâncias. A vida recompensa o movimento, não a hesitação. E cada hesitação é, na realidade, uma chance perdida, um potencial desperdiçado que nunca retornará. Imagine quantas ideias brilhantes deixaram de se tornar realidade apenas porque alguém não ousou dar o primeiro passo. Quantos planos permaneceram no papel, enquanto outros mais ousados eram colocados em prática e transformavam destinos. A ação imediata é, portanto, não apenas uma virtude, é a própria ponte que conecta o que você deseja ao que você experimenta. É o gesto que transforma a intenção em resultado. A natureza da ação é também desafiadora. Ela exige coragem. Exige que você se mova mesmo quando sente medo, que se arrisque mesmo quando o futuro é incerto. A maioria das pessoas se intimida diante da dúvida, hesita diante da incerteza e recua diante da primeira dificuldade. Mas quem entende o poder da ação imediata sabe que a incerteza é uma companhia constante, que o medo é um sinal de que você está prestes a crescer e que cada passo, mesmo pequeno, é uma vitória sobre a paralisia que limita tantas vidas. O primeiro passo raramente é grandioso. Muitas vezes ele é silencioso, quase imperceptível. É uma decisão interna, uma escolha de coragem, um movimento que a maioria do mundo não vê, mas que altera a trajetória de toda a vida. É nesse passo inicial que você manifesta a intenção de não esperar mais, de não adiar mais, de não colocar a responsabilidade do seu destino nas mãos de circunstâncias externas ou de outros. Caminhar na ação imediata também significa aceitar o risco de errar, de falhar, de enfrentar resistência, e, no entanto, o erro é um aliado silencioso. Cada falha contém lições preciosas, cada resistência oferece uma oportunidade de crescimento, cada obstáculo revela uma força que antes estava adormecida. A ação imediata não é uma promessa de sucesso fácil, mas é a única estrada que leva ao verdadeiro domínio sobre a própria vida. Enquanto você observa o mundo à sua volta, verá que aqueles que esperam pela permissão, pela clareza absoluta ou pela ausência de desafios permanecem paralisados. Mas aqueles que agem mesmo com dúvidas, mesmo com medo, criam momentum, constroem confiança e descobrem caminhos que ninguém mais percebe. O movimento gera conhecimento, revela oportunidades e molda circunstâncias que a inação jamais permitiria experimentar. E mais importante, a ação imediata cria um tipo de ritmo interno, um ritmo de coragem, persistência e disciplina que começa a se refletir em todos os aspectos da vida. Cada passo dado fortalece a mente, refina a visão e ajusta o foco. Cada movimento desencadeia uma cadeia de eventos que aproxima você daquilo que antes parecia distante, inalcançável ou impossível. Portanto, compreenda esta verdade essencial. A vida não espera por você. O tempo passa, as oportunidades surgem e desaparecem, e o universo não suspende sua marcha para que você esteja pronto. A única maneira de conquistar aquilo que deseja é se mover agora, sem demora, com determinação silenciosa, com visão clara e com coragem absoluta. Cada ação, mesmo pequena, é um gesto de poder, um sinal de que você tomou o controle de sua própria vida e não mais espera que as circunstâncias decidam seu destino. Então pergunte a si mesmo profundamente: estou disposto a me levantar agora e dar o passo que mudará tudo? Porque aqueles que compreendem a força da ação imediata percebem que não há tempo a perder, que cada momento é precioso e que a vida recompensa aqueles que escolhem ser protagonistas de sua própria história, em vez de meros espectadores. Após perceber o poder da ação imediata, surge uma nova dimensão da jornada, a fé. Mas não falo de fé passageira ou de simples esperança. Falo de uma fé profunda, silenciosa, que se mantém firme mesmo diante das tempestades mais ferozes.
das portas que se fecham e das oportunidades que parecem escapar entre os dedos. É a fé que não vacila, que não exige provas externas e que não se curva ao medo ou à dúvida. A fé é o alicerce invisível sobre o qual todas as conquistas duradouras são construídas. Sem ela, a mente perde a força, a coragem se desvanece e até as melhores ações se tornam estéreis. Quando alguém possui fé verdadeira, mesmo os obstáculos mais intimidadores se tornam escaláveis. As perdas temporárias se transformam em lições, e a escuridão ao redor passa a revelar caminhos que antes não eram visíveis. Você já se perguntou quantas oportunidades foram desperdiçadas simplesmente porque a fé faltava? Quantos projetos promissores foram abandonados porque alguém duvidou de sua própria capacidade de superar desafios? A fé não é uma garantia de facilidade. Pelo contrário, ela exige coragem silenciosa e determinação constante. Mas ela é a força que sustenta a mente e o espírito quando tudo ao redor parece incerto e hostil. A fé verdadeira não é cega. Ela observa o mundo com atenção, reconhece os riscos, percebe as dificuldades, mas ainda assim mantém uma confiança inabalável naquilo que é maior que as circunstâncias imediatas. É como uma chama acesa no vento. Quanto mais forte o vento tenta apagar, mais intensa ela brilha, iluminando o caminho à frente. E essa luz é capaz de transformar medos em coragem, incertezas em clareza e dúvidas em ação decisiva. Aqueles que possuem fé profunda entendem que cada situação, por mais desafiadora que pareça, carrega dentro de si uma oportunidade. A fé permite que se enxergue além das aparências, que se perceba o aprendizado oculto em cada dificuldade e que se encontre soluções que a mente limitada jamais conseguiria imaginar. Ela transforma obstáculos em testes de força e paciência e derrotas temporárias em degraus para o sucesso definitivo. A fé também é contagiante. Quando alguém acredita plenamente no seu propósito e na sua capacidade de realizá-lo, outras mentes e circunstâncias começam a se alinhar. Não é magia, não é coincidência, é a força natural da energia humana concentrada e direcionada com convicção. O mundo responde àqueles que carregam fé verdadeira, porque mesmo diante da adversidade, suas ações não vacilam, suas decisões não hesitam e seus passos continuam a avançar, firmes, constantes, implacáveis. E aqui está um ponto crucial. A fé não surge do conforto ou da certeza. Ela nasce no coração daqueles que enfrentam o desconhecido, que persistem quando tudo ao redor parece perdido, que se mantêm firmes mesmo quando ninguém observa e que continuam a agir apesar de dúvidas e medos internos. Cada momento de persistência fortalece essa fé. Cada desafio vencido a aprofunda e cada passo dado com confiança constrói uma base que nada pode abalar. Se você observar cuidadosamente, verá que grandes líderes, inventores, empreendedores e visionários não alcançaram a grandeza apenas por talento ou sorte. Eles cultivaram uma fé inabalável, uma certeza silenciosa de que, independentemente das circunstâncias, poderiam criar, transformar e superar. E foi essa fé que os sustentou quando o mundo parecia conspirar contra eles, quando portas se fechavam e quando dúvidas internas ameaçavam engoli-los. A verdadeira fé é um compromisso diário. Não é proclamada uma vez e esquecida. Ela exige renovação constante, reflexão profunda e um olhar atento ao próprio coração. Ela é o motor invisível que mantém a mente focada, o espírito firme e as mãos prontas para agir. Quem entende essa lei compreende que nada externo é mais poderoso do que a convicção interna e que o universo sempre responde àqueles que carregam fé verdadeira, silenciosa, persistente e inabalável. Então pergunte a si mesmo profundamente:
Estou disposto a acreditar mesmo quando nada parece certo? Estou pronto para sustentar meu propósito com fé, coragem e determinação, mesmo diante da adversidade? Porque é nesse ponto, entre ação e convicção, entre coragem e fé, que a verdadeira transformação começa. Após descobrir o poder da mente e fortalecer a fé, surge uma pergunta inevitável: para que estou realmente aqui? Qual é o meu caminho? Muitos atravessam a vida sem uma direção clara, presos em rotinas que os mantêm ocupados, mas nunca realizados. Eles correm, trabalham, estudam, lutam por metas que, na verdade, não são suas, e se esquecem de perguntar a si mesmos: o que realmente importa? O que realmente me faz vibrar? O propósito é a bússola que orienta cada passo da jornada. Sem ele, até mesmo a ação mais intensa pode se perder no vazio. Cada esforço se dissipa como água entre os dedos. Cada sacrifício parece em vão. Mas quando o propósito é encontrado, cada ação ganha sentido. Cada desafio se torna mais suportável. E até as derrotas se transformam em aprendizado, pois tudo se encaixa em uma narrativa maior, mais significativa. Clareza de propósito não é apenas saber o que se quer, é compreender profundamente o porquê das escolhas, é enxergar a vida como uma série de oportunidades para crescer, contribuir e deixar uma marca duradoura. Quando você tem clareza, o mundo deixa de ser um lugar de incertezas e se transforma em um campo de possibilidades, no qual cada decisão se alinha ao objetivo maior que você estabeleceu para si mesmo. Imagine uma pessoa caminhando na escuridão, sem lanternas, sem mapa, sem rumo. Cada passo é incerto, cada movimento é hesitante. Agora imagine outra pessoa com uma lanterna, com um mapa detalhado e com a certeza de seu destino. Ela pode tropeçar, pode enfrentar obstáculos, mas sabe exatamente para onde está indo, e cada passo a aproxima de seu objetivo. O propósito e a clareza funcionam exatamente assim. Iluminam o caminho, reduzem a confusão, fortalecem a confiança e guiam cada ação. Encontrar seu propósito, no entanto, não é simples. Exige introspecção, coragem para confrontar verdades desconfortáveis sobre si mesmo e disposição para abandonar tudo aquilo que não serve mais. Significa olhar para dentro, enfrentar medos, admitir fraquezas e reconhecer talentos escondidos. É um processo silencioso, muitas vezes solitário, mas infinitamente recompensador. Clareza e propósito também funcionam como um filtro natural. Quando você sabe exatamente o que deseja, é capaz de discernir oportunidades verdadeiras das distrações, pessoas que agregam daquelas que desviam, ações que aproximam daquelas que atrasam. Você desenvolve uma intuição poderosa, uma percepção sutil de quais caminhos valem a pena e quais são meramente ilusórios. E essa percepção, quando aliada à fé e à ação, transforma a vida em algo extraordinário. O propósito não é estático. Ele cresce, se adapta, se refina com o tempo e com as experiências. Cada desafio superado, cada erro corrigido, cada reflexão profunda, contribui para que sua visão se torne mais clara, mais precisa, mais potente. A clareza, portanto, é uma jornada contínua, não um estado final. É um processo de constante alinhamento entre o que você deseja criar e o que você realmente faz em sua vida. E quando você finalmente encontra seu propósito, algo mágico acontece. Você percebe que os obstáculos se tornam menores, os dias difíceis menos pesados, e até as adversidades começam a conspirar a seu favor. Porque tudo passa a ter sentido. Cada dificuldade se transforma em aprendizado, cada fracasso em experiência, cada vitória em confirmação de que você está trilhando o caminho certo. Pergunte a si mesmo profundamente: estou vivendo minha vida de acordo com meu propósito ou apenas seguindo o fluxo que os outros estabeleceram?
Estou disposto a buscar a clareza, mesmo que isso exija coragem, sacrifício e reflexão profunda. O propósito e a clareza são, sem exagero, o motor silencioso de toda grande realização. Eles são a luz que guia a ação, a força que sustenta a fé e o filtro que transforma a energia dispersa em resultados concretos. Quem encontra seu propósito caminha pela vida com confiança, disciplina e determinação, enquanto aqueles, sem clareza, se perdem em ilusões, distrações e arrependimentos. E é aqui, neste ponto da jornada, que se inicia uma etapa ainda mais desafiadora. Usar o propósito e a clareza para enfrentar o mundo real, superar obstáculos externos, transformar ideias em ação concreta e manter o ritmo mesmo quando as circunstâncias parecem conspirar contra você. É uma jornada de coragem, inteligência e paciência, mas é também a etapa em que a verdadeira grandeza começa a emergir, silenciosa, firme e inevitável. Enquanto você caminha pela estrada do propósito, da clareza e da ação, inevitavelmente encontrará obstáculos. E aqui está uma verdade essencial. A vida não se curva aos nossos desejos. Ela não se dobra diante de nossas esperanças. Cada dificuldade, cada resistência, cada desafio inesperado é um teste silencioso, uma prova de força e de determinação. Aqueles que veem os obstáculos apenas como barreiras permanecem estagnados. Mas aqueles que aprendem a enxergá-los como mestres silenciosos, como lições camufladas, começam a transformar dificuldades em degraus para o sucesso. Os obstáculos aparecem de muitas formas: perda, decepção, fracasso, críticas, falta de recursos, dúvidas internas. Cada um deles tem o poder de desviar você do caminho, ou, se encarado com coragem, de fortalecê-lo de maneira irreversível. A diferença entre aqueles que alcançam grandes conquistas e aqueles que se perdem no caminho não está na ausência de problemas, mas na maneira como eles os enfrentam. A grandeza se revela não na facilidade, mas na capacidade de permanecer firme diante da adversidade. Quando você se depara com uma dificuldade, pergunte a si mesmo: o que posso aprender com isso? Como posso crescer a partir desta situação? Essa simples mudança de perspectiva transforma cada obstáculo em um aliado. Cada fracasso se torna uma lição. Cada rejeição, um alerta. Cada perda, um convite à reflexão. E à medida que você internaliza esse aprendizado, percebe que a vida nunca envia desafios sem propósito. Tudo que parece difícil carrega dentro de si a oportunidade de revelar sua força interior. Muitas pessoas desistem cedo demais. Elas se concentram no peso do obstáculo, nas dificuldades externas e nas limitações aparentes. Mas quem entende a lei da mente e do propósito sabe que a força necessária para superar qualquer barreira já existe dentro de si. O desafio é apenas um espelho, refletindo o que você ainda precisa dominar: medo, dúvida, preguiça ou indecisão. E enfrentar o mundo externo é, na verdade, enfrentar o mundo interno. Cada obstáculo externo é um chamado para o crescimento interior. Superar dificuldades exige coragem e disciplina. Coragem para agir, mesmo quando o medo sussurra que você deve parar. Disciplina para continuar quando tudo dentro de você deseja desistir. E paciência para compreender que cada passo dado, mesmo que lento, aproxima você da vitória. A verdadeira força não está na ausência de desafios, mas na capacidade de persistir, aprender e avançar, independentemente de quão grandes eles pareçam. Considere aqueles que alcançaram sucesso extraordinário. Eles não evitaram obstáculos, enfrentaram cada um deles com determinação silenciosa. Cada problema resolvido, cada dificuldade ultrapassada, os tornou mais fortes, mais confiantes e mais preparados para desafios ainda maiores.
Eles compreendiam que a vida não dá presentes, que a grandeza exige esforço, resiliência e adaptação constante. E foi exatamente essa compreensão que separou os vencedores dos derrotados. E há algo ainda mais profundo. Os obstáculos frequentemente revelam talentos e habilidades que você desconhecia possuir. Quando pressionado, o ser humano descobre recursos internos, criatividade, coragem e inteligência que permaneciam ocultos na rotina confortável. Cada desafio é, portanto, uma oportunidade de se tornar maior, mais sábio e mais capaz. A dificuldade não é um inimigo, é uma ferramenta de transformação, moldando o caráter e preparando você para conquistas maiores do que poderia imaginar. Ao enfrentar os obstáculos, perceba também que a paciência é essencial. Nem todos os problemas se resolvem imediatamente. Nem todas as respostas surgem à primeira tentativa. Mas a perseverança constante, a determinação silenciosa de continuar caminhando, apesar de tudo, cria momentum, gera clareza e revela soluções inesperadas. Aqueles que desistem cedo nunca testemunham a recompensa que se encontra do outro lado da resistência. Então pergunte a si mesmo: estou disposto a enfrentar o desafio, a abraçar a dificuldade e a usar cada obstáculo como um degrau para minha própria grandeza? Porque aqueles que compreendem a essência da vida sabem que a vitória não é para os mais rápidos ou os mais sortudos, mas para aqueles que persistem, que aprendem, que crescem e que mantêm a fé em sua capacidade de superar qualquer barreira. A vida está cheia de obstáculos. Alguns são pequenos, quase imperceptíveis. Outros parecem intransponíveis, mas todos eles carregam dentro de si o mesmo segredo. Quem os enfrenta aprende e cresce. Quem foge permanece estagnado. Superar obstáculos não é apenas vencer desafios externos, é conquistar a si mesmo, dominar a própria mente e fortalecer o espírito. E é nesse processo que o verdadeiro poder interior se revela, silencioso, firme e inevitável. Enquanto você atravessa o terreno da ação, da fé e da superação de obstáculos, percebe que ainda existe um desafio silencioso, porém poderoso: conhecer a si mesmo. Muitos passam a vida inteira buscando respostas externas, acumulando informações, conselhos e opiniões, mas raramente se voltam para dentro. Eles não percebem que o maior tesouro, a maior fonte de força e clareza, repousa dentro de si mesmos. O autoconhecimento é a chave que desbloqueia todas as portas do potencial humano, e a reflexão é a luz que revela o caminho. Olhar para dentro não é um ato passivo, é um mergulho profundo na própria alma, um confronto com medos, dúvidas, desejos e limitações. É questionar quem você é, o que realmente quer e por que age de determinadas maneiras. É reconhecer padrões de pensamento que bloqueiam o progresso, identificar hábitos que drenam energia e perceber talentos que permanecem adormecidos. E, acima de tudo, é assumir total responsabilidade pela própria vida. A reflexão permite que você veja além das circunstâncias superficiais. Permite compreender que o que parece uma derrota, muitas vezes é um presente disfarçado, que cada experiência, por mais dolorosa que seja, carrega lições que moldam caráter, fortalecem a mente e expandem a visão. Quando você contempla sua vida com sinceridade, começa a perceber que nada acontece por acaso. Cada evento, cada encontro, cada desafio foi de alguma forma colocado para que você pudesse crescer e se aproximar de sua verdadeira grandeza. Muitas pessoas evitam a introspecção porque temem o que podem encontrar. O silêncio revela verdades que são difíceis de encarar. Limitações, arrependimentos, medos antigos e decisões equivocadas. Mas evitar o autoconhecimento é permanecer à mercê das circunstâncias, reagindo ao mundo sem nunca compreender a si mesmo.
O verdadeiro poder surge quando você decide olhar para dentro, encarar suas sombras e reconhecer sua própria luz. O autoconhecimento também é essencial para fortalecer a visão e o propósito. Sem ele, a ação torna-se dispersa, a fé vacila diante do menor obstáculo e os obstáculos parecem intransponíveis. Mas quando você compreende suas forças, suas fraquezas e os motivos que guiam suas escolhas, cada decisão se torna mais precisa, cada passo mais confiante e cada desafio mais administrável. O caminho se torna claro, mesmo quando o mundo ao redor parece confuso e caótico. A reflexão é o instrumento que transforma a experiência em sabedoria. Ao olhar para trás, você começa a conectar pontos. Momentos de dificuldade revelaram coragem. Fracassos mostraram caminhos alternativos. Perdas ensinaram o valor da persistência. E encontros inesperados revelaram aliados silenciosos. A vida deixa de ser um conjunto aleatório de eventos e passa a se tornar um padrão coerente, uma narrativa significativa que você pode moldar conscientemente. Autoconhecimento também significa aprender a ouvir a própria voz interior. Em um mundo cheio de distrações, conselhos conflitantes e opiniões externas, poucos se dão o luxo de escutar a própria intuição. Mas é nesse silêncio interno que você encontra respostas genuínas, decisões corretas e caminhos que estão alinhados com quem você realmente é. A mente que se conhece, a mente que se observa, é capaz de tomar decisões mais sábias, agir com mais segurança e manter o foco, mesmo em meio à tempestade. O processo de reflexão é contínuo. Cada dia oferece uma oportunidade de revisitar pensamentos, revisar decisões e aprofundar o entendimento sobre si mesmo. Quanto mais você se conhece, mais fácil se torna manter a clareza diante das adversidades, mais natural se torna agir com propósito e mais forte se torna a fé diante de desafios aparentemente impossíveis. E aqui está o segredo mais profundo. O autoconhecimento não apenas revela quem você é, mas também quem você pode se tornar. Ele abre a porta para potencial ilimitado, mostrando que dentro de você existem forças ainda não exploradas, talentos ainda não desenvolvidos e coragem ainda não testada. Olhar para dentro é perceber que você carrega dentro de si a semente de toda a grandeza que deseja manifestar no mundo exterior. Pergunte a si mesmo: estou disposto a me olhar de frente, a compreender minhas forças e minhas fraquezas, a reconhecer a luz e a sombra dentro de mim? Porque é nesse encontro consigo mesmo, nesse mergulho profundo na própria alma, que nasce a clareza que transforma a intenção em ação, medo em coragem e sonhos em conquistas reais. Aqueles que dominam o autoconhecimento caminham pelo mundo com confiança silenciosa, sabendo que nada pode desviá-los do seu propósito, que cada desafio é apenas mais um degrau e que o verdadeiro poder nunca vem de fora, mas sempre de dentro. Depois de mergulhar no autoconhecimento, perceber o próprio propósito e enfrentar obstáculos, surge outro desafio silencioso, porém mais constante do que qualquer adversidade externa: a necessidade de persistir. Persistência não é apenas continuar quando tudo é fácil. Persistência é manter o curso quando cada fibra do seu ser implora para desistir, quando o cansaço pesa nos ombros, quando o mundo parece conspirar contra você. A persistência é, sem exagero, a força invisível que separa aqueles que alcançam grandes conquistas daqueles que permanecem na mediocridade. Muitos desistem cedo demais. Eles abandonam sonhos, planos e oportunidades simplesmente porque não viram resultados imediatos ou porque as dificuldades pareciam insuperáveis. Mas é justamente no momento em que tudo parece perdido que a persistência revela sua verdadeira potência. Cada passo dado, mesmo pequeno,
mesmo incerto, aproxima você do ponto em que o impossível começa a se tornar possível. Imagine o viajante que atravessa uma longa estrada, repleta de pedras, lama e tempestades. Cada passo é um esforço, cada movimento exige força e determinação. Muitos param antes de chegar ao topo da colina, exaustos e desencorajados. Mas aquele que persiste, que caminha apesar da dor, do frio, do vento contrário, é o que chega ao cume e contempla a vastidão do horizonte. É essa visão, essa recompensa silenciosa, que transforma o esforço constante em grandeza verdadeira. A persistência também é alimentada pela visão interna. Aqueles que caminham sem propósito ou clareza facilmente se cansam, porque não veem sentido nos obstáculos. Mas quando você mantém seu propósito vivo, quando mantém a visão do que deseja alcançar firmemente na mente, cada dificuldade se torna apenas mais um passo no caminho, cada fracasso apenas um ajuste necessário, cada crítica apenas um alerta silencioso de que você ainda precisa aprender, aprimorar e seguir em frente. Persistir é também confiar no tempo. Nem todas as sementes germinam na primeira semana. Nem todas as oportunidades se revelam de imediato. Alguns frutos demoram anos para amadurecer. E aqueles que desistem cedo nunca testemunham o resultado de seus esforços. A verdadeira persistência combina paciência com ação contínua, disciplina com adaptabilidade, coragem com reflexão. É uma dança silenciosa entre esforço e espera, entre coragem e sabedoria. A mente humana é surpreendentemente resiliente. Cada vez que você persiste, ela se fortalece. Cada tentativa, mesmo que incompleta, cada passo, mesmo que pequeno, constrói confiança, disciplina e determinação. Com o tempo, a persistência cria um efeito cumulativo. O que parecia impossível torna-se alcançável. O que parecia distante aproxima-se. O que parecia fora do seu alcance finalmente se manifesta na realidade. Persistir também exige aprender com os erros. Cada falha, cada queda, cada dificuldade não é um castigo, mas uma lição valiosa. Aqueles que persistem observam cuidadosamente cada experiência, extraem o aprendizado escondido, ajustam a estratégia e continuam. O fracasso temporário não é o fim. É apenas uma ferramenta de refinamento, um espelho que revela o que ainda precisa ser fortalecido. E há um aspecto ainda mais profundo. A persistência é contagiosa. Quem a demonstra inspira outros, atrai aliados e cria circunstâncias favoráveis. O mundo, de maneira silenciosa, responde àqueles que não desistem. As portas que pareciam fechadas começam a se abrir. As pessoas que antes ignoravam passam a apoiar. E o universo parece conspirar, silenciosamente, a favor daqueles que se mantêm firmes. A persistência é também uma prova silenciosa de caráter. Ela mostra quem você realmente é, quais valores você carrega e quanta determinação você possui. Ninguém observa todas as suas batalhas internas, mas a consistência de suas ações fala mais alto do que qualquer palavra. Quem persiste se torna dono do próprio destino, porque entende que a grandeza não é concedida, é conquistada, passo a passo, decisão a decisão, dia após dia. Pergunte a si mesmo profundamente: estou disposto a continuar, mesmo quando o mundo me diz que devo parar? Estou pronto para manter a ação, mesmo quando o cansaço, a dúvida e a adversidade tentam me vencer? Porque a verdade é esta: a persistência não garante apenas sucesso, ela revela quem você realmente é. Ela transforma medos em coragem, dúvidas em confiança, sonhos em realidade. Cada passo constante, mesmo silencioso e invisível aos olhos de outros, constrói uma trajetória de poder, realização e grandeza que nada pode interromper.
E é justamente nesse ponto, na fusão da ação disciplinada, do propósito claro, do autoconhecimento profundo e da persistência incansável, que a vida começa a se alinhar de maneira quase mágica. Não por sorte, não por acaso, mas porque aqueles que persistem, que enfrentam cada desafio com coragem, que agem com clareza e permanecem fiéis a si mesmos, criam sua própria realidade. Eles se tornam inquebráveis, imbatíveis e inevitavelmente realizadores do destino que sempre sonharam. Ao chegar a este ponto da jornada, após despertar o poder interior, fortalecer a mente, agir com decisão, sustentar a fé e persistir diante de obstáculos, surge uma percepção profunda e silenciosa. A verdadeira riqueza nunca se mede apenas pelo que se possui externamente. Casas, carros, contas bancárias e títulos são apenas símbolos temporários. O que realmente define sua abundância é o que reside dentro de você, no seu caráter, na sua visão, na sua capacidade de criar e compartilhar. A riqueza verdadeira é uma consequência direta da clareza de propósito, do autoconhecimento e da força da mente. Ela começa no momento em que você percebe que a vida responde às suas crenças mais profundas, às suas ações mais consistentes e à sua capacidade de transformar desafios em oportunidades. Quem entende essa lei compreende que a escassez não é uma condição externa. É um reflexo de limitações internas, de pensamentos estreitos, de visão limitada e de medo de arriscar. Ao longo da história, grandes líderes, inventores e empreendedores demonstraram que a riqueza exterior é um reflexo do estado interior. Aqueles que cultivam generosidade, disciplina, visão estratégica e coragem não apenas acumulam bens materiais, mas também desenvolvem uma abundância de ideias, relacionamentos, oportunidades e experiências. Por outro lado, quem foca apenas em acumular riqueza externa sem trabalhar o interior, permanece insatisfeito, inquieto e vulnerável a qualquer crise. Você já observou como certas pessoas, mesmo com recursos limitados, irradiam confiança, influência e capacidade de realizar o extraordinário? Isso acontece porque elas construíram uma fortaleza interior. Sua mente é clara, seu propósito é firme e cada ação é direcionada de maneira consciente. A verdadeira riqueza nasce nesse espaço invisível, onde pensamentos, visão e disciplina se encontram e produzem resultados que transcendem qualquer dificuldade externa. A riqueza interior também se manifesta na capacidade de tomar decisões sábias diante da adversidade. Enquanto muitos se desesperam quando encontram desafios financeiros ou profissionais, aqueles que cultivaram a riqueza interna veem essas situações como testes, como oportunidades de aprendizado e como catalisadores para crescimento ainda maior. Eles entendem que a escassez temporária não define seu valor, nem limita seu potencial. É a mente preparada, a visão firme e a persistência constante que convertem cada crise em uma oportunidade de progresso. Além disso, a riqueza interior não se limita apenas à prosperidade pessoal. Ela se expande e influencia tudo ao redor: relações, oportunidades, liderança e impacto social. Aqueles que desenvolveram abundância interna tornam-se ímãs naturais para pessoas, ideias e recursos que compartilham sua visão. A vida responde à energia que você emana. Quem possui clareza, confiança e coragem atrai circunstâncias e indivíduos que ressoam com seu estado interior. E é nesse ponto que se percebe um segredo muitas vezes ignorado. A riqueza real é uma expressão do caráter. Honestidade, disciplina, visão estratégica, coragem, criatividade, paciência e generosidade são os elementos que constroem uma vida abundante. Quanto mais você investe no seu desenvolvimento interno,
mas o mundo exterior se torna um reflexo dessa abundância. Cada oportunidade, cada parceria, cada realização é um reflexo do que você cultivou dentro de si. A riqueza interior também ensina a lidar com perdas, frustrações e incertezas sem perder a direção. Quem depende apenas do externo sofre a cada revés. Quem construiu uma base interna sólida encontra soluções, mantém a calma e continua avançando. Cada desafio é um espelho que revela a força que você cultivou silenciosamente. Cada dificuldade, um teste que reforça sua capacidade de criar prosperidade a partir de qualquer circunstância. Pergunte a si mesmo: estou investindo tanto na minha mente, no meu caráter e na minha visão, quanto invisto em buscar resultados externos? Estou